Oi, gente. Obrigado, minha esposa de Samitiba. Essa é a última mensagem deste livro, tá? Vamos ver o que ele fala aqui. Que Deus abençoe a sua vida sentimental. Se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo. Eu sou Melissa. Você me ensinou a viver bem, o que é muito mais do que simplesmente viver ou sobreviver. E agora, por sua culpa, tornei-me até mesmo um poeta capaz de escrever a nossa história de amor. Cada casal tem a sua love story, mas certamente a nossa é a mais bonita, a mais delicada, a mais emocionante, a mais tudo. Porque você, além de minha esposa, é a minha eterna namorada. A namorada do encontro marcado, por quem meu coração dispara. Aquela do beijo no cinema, a do sorvete na lanchonete que refresca os lábios, dos que fervem de paixão, a mesma do suco de laranja que embriaga sem álcool nem nada. A namorada da infância resgatada e sempre presente, a da adolescência que nos lança ao mundo num segundo parto, a da maioridade, a da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, a de todas as idades. Você é a namorada a quem mando as flores de um jardim inteiro e os mais belos poemas de todos os poetas românticos. Você é a namorada cuja voz preciso ouvir, cujo corpo preciso tocar, cujos cabelos preciso afagar com carinho sem fim. Você é a namorada para quem eu canto uma serenata, apenas uma, melhor não incomodar os vizinhos, que não estão acostumados com tanto amor. Obrigado, minha namorada, por ser a minha esposa. Obrigado, minha esposa, por ser a minha namorada. Uau, que lindo! E aí, é como se o amor, ele se visse, né, que fala, em todas as idades, né, você se vê com a pessoa que você ama em todas as idades da sua vida. Dá uma impressão de... nem sei explicar isso, tão complexo isso que ele fala, é exatamente isso que sempre que eu pensei na palavra amor, nessa impressão de atemporalidade. É assim que geralmente eu vejo Deus, como algo atemporal, como se eu pudesse olhar para o tempo, para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, e é tudo por todos os lados, a mesma coisa. Depois que eu sou mãe, né? E depois que eu tive minha filha, eu peguei umas fotos minhas de várias épocas da minha vida e comecei a colocar minha filha. Porque eu tinha a impressão que ela estava, né? Eu tô falando do amor pelo filho, né? Da maternidade, enfim. Mas eu tinha a impressão que parecia que eu não tinha tido uma vida sem a minha filha antes. Parecia que eu via, que eu a via, né? Então eu coloquei, tem uma foto minha com meu irmão na cama dos meus pais, nós dois sentadinhos assim. E aí coloquei a minha filha ali no meu colo. Eu era criança com meu irmão. Daí tem uma foto dos meus pais no Japão, né? Eles estão empurrando uma bicicleta, coloquei minha filha dentro do cestinho da bicicleta. Então comecei a ter essa sensação de atemporalidade, que para mim isso é só o amor que traz isso. É uma sensação muito estranha, que ele fala de um suco de laranja que embriaga, você se sente embriagado, mas você não tomou álcool nenhum. Mas você se sente embriagado. É que ele fala de um sorvete que refresca os lábios. Na verdade, é essa sensação, né? De
de profundidade que dá o amor. Todos os tipos de amores, né? Mas aqui tá falando do amor entre os cônjuges. E aqui ele fala, tá, existem várias histórias de amor, mas a nossa é a mais bonita. Dá licença que a nossa é a mais linda de todas, né? E é sempre assim. Ó, eu não tenho dom para poeta, mas olha, virei até um poeta. A namorada do encontro marcado por quem meu coração dispara. Essa sensação também de que houve um tempo marcado no relógio de Deus. Aqui ele diz que para ela ele mandaria flores de um jardim inteiro. Então, sim, pela pessoa que você ama, você faria, nossa, grandes movimentos, grandes coisas, com muita facilidade. Porque você não daria nenhum botão de flor. Mas para ela você daria um jardim inteiro. A pessoa que você precisa ouvir, precisa tocar, precisa estar perto, precisa se doar. A gente tem a necessidade de se doar, de cuidar, de amar, sabe? De se fazer necessário também, de sentir que você é necessário ao outro. Eu acho que o amor gera essa necessidade, ou não sei se é acho que não é a necessidade que gera amor, porque você já teve a necessidade de ter um amigo e ter pessoas em volta e mesmo assim não sentir que tem um amigo, ou ter a necessidade de ter um amor romântico. E mesmo que você está com alguém, mesmo que você estiver namorando ou com um relacionamento muito sério, mas você tem a sensação de estar sozinho, então eu acho que a necessidade ela não gera amor. Eu acho que nós somos seres sociais, né? Mas eu acho que não é qualquer pessoa que nos dá a sensação de preenchimento, né? Sabe? Porque talvez seja isso aqui que ele diz, ó, eu preciso te ouvir, mas você precisa ser ouvido também. Ouvir, né? Que alguém te escute. É uma cumplicidade, uma troca, né? São duas pessoas eu acho que são duas pessoas que se precisam. Eu tô tendo uma visão que é meio estranha. É como, sabe, quando as pessoas começam a te oferecer coisas e você diz, ah, tá, não, mas eu não preciso. Essa sensação de que se você não precisa, ou se você compra uma coisa da qual você não precisa, isso vai ficando nos cantos. E às vezes tem pessoas que têm um tipo de relacionamento assim. Essa sensação de não precisar do outro, porque você não precisa escutar o outro não precisa te ouvir, você não precisa ficar muito tempo com essa pessoa, o outro não precisa te tocar, você não precisa tocar o outro, e no final você tem um relacionamento de aparência. É diferente quando você entra numa loja e fala, eu preciso de um casaco, eu preciso de um par de meias. Essa não é dependência, entendeu? Mas você precisa, não sei, criar um laço ali, senão parece
que nem um móvel, um sofá que ninguém senta nele, mas ele fica lá, sabe? Você entra, você nem repara mais que tem aquilo, você nem repara mais. A esposa nem repara mais no marido, o marido nela, e eles realmente não se precisam. Às vezes tem até outra pessoa do qual eles precisam lá fora, que não é um do outro. Só que, claro que a margem entre, eu acho que a necessidade saudável e a dependência, aí precisa ser analisado, né? O que não é saudável é que você precisa da presença de alguém que não precisa da sua. Eu acho que isso não é saudável. Eu acho que não é saudável você não gostar da sua companhia, né? E achar que gosta da companhia do outro. Apesar de que eu acho que é normal também a gente ter dias e fases em que a gente nem suporta a si mesmo. Normal, né? Mau humor, TPM, estresse, tudo isso existe. Enfim, aí eu termino por aqui, pensando que o amor, ele é a necessidade do outro, uma necessidade saudável, uma necessidade recíproca. Essa sensação de que tudo é possível, né? Essa sensação de atemporalidade, parece que, né? Você se sente refrescado, você se sente embriagado em uma sensação de paixão, de amor, de talvez, enfim. Isso não é o tempo inteiro, né? Eu acho. Mas eu acho que isso de certa forma permanece. Pelo que ele conta aqui, esse casamento dele já é antigo, ele é até bem calvo aqui, ele não é recém-casado não, então assim, essa sensação né, do início da paixão, de quando ele conhece ela, continua com o tempo. Depois de anos que já teve os filhos cresceram, eles conseguem preservar isso. O que é bem difícil. Eu não sei se isso... Eu acho que talvez o amor se assemelha com... É o que eu estava falando hoje, com algum tipo de habitat fechado que você tem, em que o casal ele vai ter influência e contato com outros casais e com outras pessoas, e nem sempre pessoas boas, pessoas invejosas. É um homem que vai estar de olho na mulher, é uma mulher que vai estar de olho no homem. Estresse no trabalho, problemas financeiros, problemas hormonais, doença, enfim, N coisas. E é preciso saber cuidar desse lugar, sabe? Eu ia falar santuário, não sei, como se fosse, sabe? Uma coisa sagrada que Deus dá, né? Que é o matrimônio, que é o casamento. E aí, fazer que seja um lugar que gera vida, né? Toda vez que o casal está em contato, eles se sentem reanimados, né? Um no outro.
Porque é o que diz, né? Melhor serem dois do que um, porque se um cai, o outro te levanta. Um espaço sagrado no meio do estresse do mundo. E às vezes é isso, acho que isso que deve representar outra pessoa pra gente, né? Obrigado, minha namorada, por ser a minha esposa. Obrigado, minha esposa, por ser a minha namorada. É isso, agora acabou. Agora esse livro, ele fica parecendo uma utopia, né? Não sei pra você, mas pra mim fica. Mas se ele conseguiu, alguém conseguiu, nós conseguimos também. Fica como exemplo também, né? E aqui, o que deixa no final é urgente. É como aqui tá tá mandado pelos correios isso, né? E talvez seja, não sei você, se você já tem essa esposa, já tem esse marido, ou talvez seja um pedido para Deus, né? Urgente, né? É possível ainda ser feliz, né? Na vida sentimental. O amor, ele existe para nós. Deus criou o amor. E o amor romântico. E ele criou o amor para sobrevivência da espécie. Ele colocou essa necessidade saudável, né, dentro de nós. Enfim. Eu espero que você seja muito feliz com a sua esposa ou você como esposa, né? Amém? Tchau, Deus abençoe vocês.